Visando investigar o efeito da salinidade do solo no crescimento de determinada vegetação, um pesquisador selecionou tipos diferentes de solo para constituírem os blocos e aplicou 6 níveis diferentes de tratamento com sal: 15, 20, 30, 35, 45 e 50 ppm. O resultado da análise de variância é mostrado abaixo. Pois bem, temos aqui aquela tabelinha clássica que apresenta os resultados da análise de variância. Os dados em vermelho foram calculados por mim a fim de completar a tabela. Como já vimos na outra aula, essa ferramenta é essencial para avaliar se os efeitos dos tratamentos apresentam diferenças significativas entre si. Caso essas diferenças sejam estatisticamente significativas, ou seja, se os tratamentos mostrarem impacto relevante sobre a variável resposta, o estudo pode ser complementado por um teste de comparação de médias, como o teste T, representado pela segunda tabela. Nesse teste de comparação de médias, as médias de cada tratamento são analisadas aos pares para se verificar se a diferença entre elas ultrapassa um limite crítico chamado de DMS, que é a diferença mínima significativa. Neste experimento, a DMS é 4,2926. Logo, esse valor é o limite que se tem para comparar as médias dos tratamentos. Para cada par de tratamentos, se a diferença é menor que 4,2926, então não há diferença significativa e eles, os tratamentos, compartilham a mesma letra na coluna do T-grupo. Contudo, se a diferença for maior ou igual a esse valor de DMS, existe diferença significativa e os tratamentos recebem letras diferentes. Então, repetindo, tratamentos com a mesma letra, mesmo grupo, são estatisticamente iguais, ao passo que tratamentos com letras distintas são estatisticamente diferentes. Por outro lado, quando uma média aparece com duas letras juntas, como BC, isso significa que o tratamento não apresenta diferenças significativas em relação aos tratamentos do grupo B nem do grupo C. Em outras palavras, a notação BC indica que o tratamento em questão pertence simultaneamente ao grupo B e ao grupo C. Isso acontece quando os valores das médias são tão próximos que eles acabam assumindo uma posição intermediária de modo a pertencer a dois grupos ao mesmo tempo. Por exemplo, na penúltima linha da tabela, a média 5,775 aparece como BC. Isso indica que a média não é significativamente diferente da média de tratamentos no grupo B e também não é significativamente diferente da média de tratamentos no grupo C. Partindo-se para a última coluna, o N representa simplesmente o número de repetições ou observações, o que inclusive já nos permite iniciar a análise do item 38. O experimento apresenta 4 repetições por tratamento, uma por bloco. Bem, a coluna N indica que há sim 4 repetições, e os 3 graus de liberdade dos blocos comprovam que há um total de 4 blocos. Lembrem-se daquela relação. Para N tratamentos, N-1 graus de liberdade. E esse mesmo cálculo pode ser feito para os blocos. Como há 4 blocos no experimento e o número total de repetições é igual ao número de blocos, concluímos que cada bloco contribuiu com uma repetição por tratamento. Portanto, o item 38 está correto, enquanto o 36 está errado. 37. A diferença no resultado dos dois tratamentos distintos só é significativa se as suas respectivas médias diferirem em mais de 8,118. Como vimos, o valor relevante para se determinar diferenças significativas é a DMS, que é 4,2926, como indicado na tabela. Então, essa afirmação está incorreta. 39. A produção média de biomassa para o tratamento com 30 ppm não foi significativamente diferente daquela com 35 ppm, e esta, por sua vez, não foi significativamente diferente daquela com 50 ppm. Assim, não há evidência de que existe diferença significativa entre os tratamentos com 30 ppm e com 50 ppm de sal. A primeira parte da afirmação está correta. Realmente não há diferença significativa entre os tratamentos com 30 e 35 ppm e entre 35 e 50 ppm.
Aqui a gente pode muito bem utilizar como referência as letras dos grupos. Já a conclusão final está errada. Existe sim uma diferença significativa entre 30 e 50 ppm. Notem que os tratamentos foram alocados em grupos distintos, B e C, o que indica que a diferença entre suas médias é maior que a DMS. Portanto, a afirmação 38 está errada, pois a conclusão de que não há evidência de diferença significativa entre os tratamentos com 30 e 50 ppm não é verdadeira. 40. Nessa análise, o erro possui 15 graus de liberdade. Como eu já havia preenchido a tabela, fica fácil constatar que está correto. 41. O nível de significância para determinar o DMS foi de 1%? Não, informação incorreta. O nível de significância é dado pelo alfa, que é de 5%. 42. O quadrado médio dos blocos é igual a 226,7? Também errado. Consultando a tabela, notamos que QM para os blocos é 75,50. Para concluir, quero ressaltar que essas ferramentas estatísticas, como a ANOVA e os testes de comparação de médias, são bastante usuais na metodologia de pesquisa, já que por meio delas é possível analisar os dados experimentais de forma estruturada e obter conclusões confiáveis sobre os fenômenos estudados. Além disso, no contexto do concurso da Embrapa, esse domínio da estatística alinhada à metodologia de pesquisa se faz necessário para a compreensão dos processos de investigação e análise exigidos na prova, a exemplo desta questão. Por isso, procurem sempre contextualizar essa abordagem estatística, com esse viés mais prático, aos conceitos apresentados nas nossas aulas de metodologia elaboradas a partir do edital. Assim, vocês terão uma visão abrangente do tema e estarão mais preparados para interpretar e resolver questões como esta de forma eficiente.